Nesse vídeo aqui, a gente vai analisar junto alguns tipos de alunos que estão iniciando a formação de piloto. A gente vai analisar e conseguir entender por que alguns alunos começam a formação, não conseguem terminar, outros alunos começam e terminam a formação e alguns alunos nem ao menos conseguem começar a formação de piloto. Opa, tudo tranquilo? Eduardo aqui. Para começar esse vídeo, para que a gente faça ele de uma maneira mais didática, eu já vou colocar a escala de tempo da formação, a famosa escala de tempo da formação, que eu desenhei muito bonita para o vídeo ficar mais didático e tu consiga entender ali o passo a passo da formação, entender cada etapa e onde que o aluno pode se perder ali. E eu também vou dividir o nosso aluno aqui entre o corpo e a mente. Então a gente vai ter dois aspectos aqui do nosso aluno, o corpo dele e a mente. O corpo, eu considero aqui, é o que a pessoa está fazendo, a atitude que esse aluno tem durante a formação dele, desde o início, né, quando ele decide se tornar piloto, até o final da formação. E a mente desse aluno é a forma que ele pensa, onde que andam os pensamentos desse aluno. Na verdade, isso aqui não é só para aviação, né? Isso aqui é um desenho, mas traz para a realidade como que a gente funciona. De uma coisa é onde estão os teus pensamentos, como que tu tá ali gastando energia nos teus pensamentos, e outra coisa é a tua atitude, o que que tu tá fazendo de fato. Então por isso que eu vou dividir o nosso aluno aqui entre corpo e mente para ver o que que ele está fazendo e como ele está pensando dentre cada um desses perfis que a gente vai analisar. O primeiro aluno é aquele que quer se tornar piloto de avião, ele deseja ser piloto. Então ele toma ali uma, entre aspas, uma decisão de que ele vai seguir esse caminho, mas ele fica parado, o corpo dele fica parado ali na decisão de se tornar piloto, enquanto a mente dele fica divagando e passeando entre várias etapas que ele vai ter que fazer da formação. Então ele pensa ali sobre a prova da ANAC, o que ele vai ter que estudar, preparação teórica. A mente dele vai até lá a parte prática, que seria depois, a próxima etapa que ele ia ter que fazer, e fica lá preocupado com o que vai vir lá na frente, mas não consegue mexer o corpo. Então a atitude dele não sai daquela primeira etapa ali da decisão de se tornar piloto, de fazer algo por isso. Então a gente tem a nossa escala de tempo, onde o aluno vai ter que passar por cada uma dessas etapas, mas o que ele faz é deixar só a mente dele ir participar dessas etapas, buscar uma série de preocupação do que vai ter que ser feito, e a atitude dele acaba não fazendo nada. Eu estou trazendo isso aqui para o nosso contexto da formação de piloto e da aviação, mas se tu analisar, se tu não é piloto ainda e tu não começou tua formação ainda, tu pode ver que isso serve para qualquer área da nossa vida, qualquer coisa que tu vai decidir fazer, uma faculdade, um emprego novo, um concurso, seja lá o que for, isso acontece com todo mundo, acontece comigo também, já aconteceu muitas vezes, de tu saber o que tem que ser feito ali na hora, tu ter uma série de coisas, ações que tu tem que tomar, mas a tua mente está sempre lá na frente, buscando preocupações de coisas que não podem ser resolvidas. E quando a tua mente retorna, tu traz uma série de motivos de o porquê tu não está fazendo o que tem que ser feito. Na verdade, a tua mente foi lá na frente, buscou ali uma série de barreiras imaginárias, porque tu não chegou lá ainda, então tu não sabe o que vai acontecer. E isso aí serve para racionalizar o porquê tu não está tomando as atitudes que tu tem que tomar com o que tu tem naquele momento. Significa que esse aluno não quer ser piloto? Claro que não, ele quer ser piloto, ele tem vontade, tem o desejo, se enxerga fazendo isso. Mas a mente indo lá na frente e causando essa série de preocupação com coisas que ele não pode resolver, acabam paralisando esse aluno e ele não inicia a formação, não começa, não dá o primeiro passo ali e não faz absolutamente nada. A única coisa que ele consegue fazer é ver o tempo passar. Passa um ano, passa 2 anos, 3 meses, 4 meses. Como tu pode ver na linha do tempo, o primeiro passo que poderia ter sido concluído ali em aproximadamente 3 meses. A gente pode discutir se pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que os anos se passam e ele não consegue nem iniciar a primeira etapa. O segundo caso é muito interessante, muito curioso. Eu, ao longo de 10 anos de aviação, aí fiz muitas amizades durante toda a minha formação de piloto, viajando pelo mundo, tendo toda essa experiência que eu adquiri na aviação. Eu conheci muitos casos aí
E esse caso é um tipo bem curioso realmente. É o aluno que ele tem bastante atitude. Então, na verdade, ele consegue ir com o corpo e com a mente para cima da formação de piloto. Só que acontece que às vezes ele acaba passando de corpo e mente pela primeira etapa sem concluir, vai lá fazer voo, visita o aeroclube, faz voo panorâmico, faz voo de saco, né, que a gente chama quando alguém está fazendo um voo ali, chama tu para ir junto, só para te ir ali acompanhando o voo, curtindo ali, né, que é muito legal. E aí ele vai lá para frente, fica vivenciando aquilo ali sem ter concluído a primeira etapa. Às vezes ele até volta, ele retorna ali, estuda um pouco, faz ali um pouco do que tem que ser feito, não consegue concluir, vai lá para frente de novo, faz mais voos. É um aluno que tem atitude, ele anda de corpo e mente durante essa formação aí, mas ele se atrasa muito para conseguir concluir a carteira dele, porque ele não teve foco no que deveria ser feito, um passo de cada vez. Então ele está indo de corpo e mente ali, andando por todas as etapas da formação sem concluir absolutamente nada. O resultado disso gasta muito mais dinheiro, gasta muito mais tempo e energia e não consegue andar de fato para te tirar a tua carteira de piloto. Muitas vezes esse aluno acaba retornando, concluindo ali a primeira etapa, passa na prova da ANAC, depois vai ali, conclui as horas de voo que estavam faltando, ou começando ali as horas de voo, né? Porque muitos deles acabam só voando ali, voo panorâmico, voo de passeio, não faz hora de voo nenhum. Mas ele pode ser que ele conclua a formação, só que vai demorar muito mais tempo. Em alguns casos, esse é o tipo de aluno que também acaba desistindo, que ele desperdiçou tanta energia ali sem foco nenhum, fazendo, né, aquela impressão de que tu está fazendo muita coisa quando na verdade não está fazendo nada. Aí ele acaba desistindo, buscando outra área para trabalhar, para estudar. E aí, como eu tinha falado anteriormente, né, isso aqui serve para todas as áreas da nossa vida. Então, a forma que tu age na tua formação de piloto nada mais é do que a forma que tu vai agir na tua próxima formação, se tu não mudar o teu comportamento e não mudar as tuas atitudes e a tua forma de pensar. Se tu tá curtindo o vídeo, é apaixonado pela aviação também, gosta da formação de piloto, quer se tornar piloto, aproveita a oportunidade para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, compartilhar com alguém aí que tu sabe que gosta de aviação também, está precisando dar uma clareada nas ideias aí para conseguir tirar a carteira. Aproveita a oportunidade aí, agradeço muito. O terceiro tipo de aluno aqui é aquele aluno que entra de corpo e mente para resolver a primeira etapa. Ponto. O aluno que sabe o que tem que ser feito, coloca o corpo e a mente dele no que ele pode resolver, que é a primeira etapa, até ser aprovado na ANAC. Significa que a cabeça dele não vai lá para frente, que ele não perca o foco? Claro que não. A cabeça dele até vai lá para frente de vez em quando, se perde um pouquinho ali, às vezes perde o foco e tal, mas sempre retorna, porque ele entende que o que ele tem que fazer é vencer a primeira etapa. Não adianta ficar se preocupando com coisas que não estão no controle naquele momento. Então ele até vai às vezes ali para frente, às vezes vai de corpo e mente, né, visitar um aeroclube, fazer um voo, mas ele está sempre retomando o foco do que ele pode fazer e buscando resolver, tirar do caminho esse primeiro obstáculo. Ele tem consciência de que na medida que ele vai andando na formação, ele também vai mudando. Então, coisas que aparecem ali na frente, ele vai estar sempre resolvendo conforme as coisas vão aparecendo. É uma linha reta, conforme o desenho aqui? Absolutamente não. Como eu disse, ele também pode se perder um pouquinho ali. Ele pode perder o foco um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Não é uma linha reta definitivamente, mas é um aluno que tem essa consciência e sabe o que tem que ser feito. Isso é muito importante, saber o que tem que ser feito seria a primeira coisa, né? Saber o que tem que ser feito e depois ir percorrendo ali, resolvendo as adversidades conforme elas aparecem. Quando ele chega e vence esse primeiro obstáculo, acontece uma coisa muito interessante. Ele chegou, conseguiu manter ali o caminho dele de forma consistente. Na medida que ele vence o primeiro obstáculo, essa nova pessoa que ele se tornou, que ele mudou, já conseguiu ter novas ideias para resolver o próximo obstáculo. Não é mais o aluno que estava ali naquela fase de decisão para se tornar piloto. Agora é uma pessoa que já superou o primeiro obstáculo, então ele já mudou e já surgiu uma série de novas portas ali que se abriram para ele, e ele agora pode não ter ideia definitiva do que ele vai, como ele vai resolver essa próxima etapa ou as próximas etapas que vão aparecer, mas ele já tem outras ideias
e já tem pelo menos uma ideia de como prosseguir nesse caminho. Agora eu vou te dar uma boa notícia aqui. Esses perfis, esses tipos de alunos, na verdade a gente pode estar transitando entre esses tipos de alunos. Eu mesmo, durante a minha formação, como eu disse, não foi uma linha reta, não fui concluindo cada etapa ali sem nenhuma dúvida, sem nenhuma desconfiança, algum medo, alguma incerteza. Eu passei por isso, mas eu busquei sempre estar focado ali no primeiro passo, tanto é que eu terminei a minha prova, eu terminei a minha formação teórica, fiz a minha prova da ANAC e depois eu fui resolver como eu ia fazer as horas de voo. E a gente pode estar transitando entre esses tipos de alunos, esses tipos de comportamento. Se tu é um tipo, primeiro, segundo ou terceiro, não significa que tu tenha que ser assim pro resto da tua vida. Tu pode mudar isso, tu pode entender ali, pô, esse ponto aqui eu posso melhorar, eu posso ter mais foco aqui, deveria estar me focando mais nessa parte do que na outra. Posso, de repente, não ficar tão excessivamente ali, me cobrar tanto para a prova e visitar um aeroclube de vez em quando para dar uma voltinha. Tu pode transitar entre esses tipos de perfis. Isso vai ser uma escolha tua, é a tua vida, a tua formação. O que eu estou trazendo aqui é a minha experiência e garantindo para ti que tu pode sim mudar a forma que tu pensa e a forma que tu age também para poder concluir o teu objetivo. Agora me diz aí, qual é a tua opinião sobre isso? Que tipo de aluno tu é ou que tu foi? O que que tu acha? Tu concorda, não concorda? Conhece alguém aí que é desse tipo? Aproveita, comenta aí, participa. Eu vou adorar ler o teu comentário e enxergar também a tua perspectiva sobre a formação do piloto. Fala aí também se tu, qual o passo que tu tá, onde que tu tá na formação, vai ser muito legal. Caso tu tenha alguma dúvida sobre a formação do piloto, eu escrevi um manual supremo do piloto, onde eu explico passo a passo para se formar piloto, algumas armadilhas que tu vai ter que evitar durante a formação. É gratuito, eu vou deixar o link na descrição, só clicar ali e tu vai receber lá no teu e-mail. Nenhum comandante fica para trás, a não ser que tu queira. Grande abraço.